Êxodo, capítulo 23. Leis sobre o exercício da justiça. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daqueles que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Leis sobre a atitude dos juízes. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre, quando esta comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro. Conhecereis bem a vida de estrangeiro, porque fostes forasteiros no Egito. Leis sobre o Shabat, sábado. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Leis sobre as festas anuais. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita das primícias dos teus trabalhos, de semeadura nos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da terra à casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Promessas e avisos sobre Canaã. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirá os seus deuses e quebrará suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração dos teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todos os povos aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti,
até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio, o Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitirás que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se reconstituirá numa cilada para te destruir. Êxodo capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas de pedra representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo, e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tendes conosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte, e Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 25. As ofertas para o tabernáculo. Então Yahvé orientou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir e cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. A tenda e a arca da aliança. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca.
Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. O tampo da arca, o propiciatório. Farás também uma tampa, um propiciatório, de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente, faze 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra farás os querubins, formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo que te ordenarei para os filhos de Israel. A mesa dos pães da presença. Farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas para que sustentem as varas de madeira usadas para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro seus utensílios, os pratos, as tigelas, o recipiente para o incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. O candelabro de ouro. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes e um botão sob os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e os seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte.